meninas, tudo bem com vocês? Mais uma semana e nós estamos aqui, graças a Deus, né? Desculpa pela demora dos vídeos, desculpa por eu ter sumido um pouco, né? Na verdade, eu fiquei 2 semanas aí sem poder postar os vídeos. Aconteceu algumas coisinhas aí, eu tive que viajar, infelizmente. Os vídeos, na verdade, estavam prontos, mas infelizmente eu perdi toda a gravação, então eu tô fazendo novamente pra você. Mas desde já eu peço perdão pra você que tem assistido todas as quintas-feiras, né? Garanto pra você que a partir de agora, toda semana a gente vai ter vídeo novo no canal, né? Porque a gente não pode parar, a missão não pode parar. E eu tô aqui pra falar pra você que eu tô dando a continuidade sobre aquele assunto do relacionamento, tá bom, minha querida? O primeiro vídeo nós falamos sobre a mulher que trata o marido como se fosse o filho dela. Tenho certeza que você já deve ter visto. Se você não viu, corre lá e confere lá o primeiro vídeo dessa série. E eu quero falar um pouquinho nesse vídeo de mulheres que tratam os esposos como marido, que são verdadeiramente aquelas mulheres que se anulam, ou na maioria das vezes elas perdem a rédea da vida delas, elas perdem o sentido como esposa na vida delas, né? Na vida e no convívio entre o casal. Ela confunde tanto que ela pede permissão para tudo. Ela falta pegar a mão do pai, pedir a bênção, pedir permissão, porque ela não consegue se colocar e se posicionar como esposa, né? Eu li recentemente em um livro sobre mulheres que estão nessa condição, nessa situação. Elas veem, elas tratam os esposos como se fosse o pai delas. Mulheres que, em primeiro lugar, não conseguem fazer nada, são inteiramente dependentes do marido. Quer ver um exemplo? São mulheres que são tão dependentes ao marido que, se porventura acontece do casamento, houver uma separação ou do marido chegar de falecer primeiro e aquela mulher ela se colocar na situação como viúva, ela não consegue fazer nada. Porque ela literalmente, ela dependia daquele homem e ela se colocava numa posição como filha, né? Eu, por exemplo, tenho até hoje meu pai, e enquanto eu morava na casa do meu pai, eu era muito dependente dele, me sentia protegida, né? E muitas vezes a mulher que trata o marido assim, ela não consegue trabalhar fora, ela acha que a posição dela é somente dentro de casa, ela não se vê na condição de talvez de procurar um emprego, porque ela sabe que o sacerdote, que o marido é o supridor da casa dela. Não que isso é errado de maneira alguma, é correto. O marido sim, ele tem que colocar nessa posição, só que a mulher ela não pode ser inteiramente dependente do marido, né? Tem esposas, por exemplo, que dependem do marido para tudo. Elas não conseguem sair com as amigas se o marido não estiver presente, né? Elas não conseguem ir à casa da mãe, não conseguem fazer nada, porque ela tem uma grande dependência do marido dela. Depende para tudo, né? Depende para poder levar para algum lugar. Se precisa ir no supermercado, ela não consegue ir sozinha, o marido tem que ir junto. Se precisa comprar alguma coisa, ela não sabe tomar a decisão. Por quê? Porque ela coloca na posição como se o marido fosse o pai dela, mesmo sem ela perceber. É algo muito inconsciente, né? É como se o marido tivesse por obrigação de tomar conta da casa, de decidir todas as coisas. E a gente sabe que para um bom relacionamento tem que ser os dois, né? Deus nos colocou para estar lado a lado. Ao contrário, talvez a mulher seria tirada do pé ou da cabeça, mas não foi assim. Desde o princípio a gente viu que Deus tirou da costela para estar ali, ó, junto, lado a lado, unido, né? A mulher não precisa estar à frente e o homem atrás, assim também o homem não precisa estar à frente e a mulher atrás. Os dois podem estar juntos, unidos, andando lado a lado. Muitas vezes você que está me assistindo, minha querida, você é uma mulher inteiramente dependente. Você é daquela que fala assim, irmã, eu não consigo tomar nenhuma decisão. Em casa, eu procuro, deixar tudo por conta do meu esposo. É ele que decide tudo, é ele que controla tudo, é ele que decide todas as coisas.
Por um certo ponto, é bom o homem sim ter iniciativa, porque afinal ele é o cabeça da casa. Mas por um outro lado, você não se deve anular por causa disso. Você não deve se colocar na posição onde você talvez não tenha uma opinião. A tua opinião como esposa é muito importante. E eu acredito que quando dois casais estão juntos, unidos, em diálogo, em concordância juntas, eu acredito que a casa, que a família cresce muito mais. Outra coisinha também que muitas vezes a mulher enfrenta quando ela trata o marido como esposo dela é a questão do relacionamento. Ela não consegue namorar. Nesse livro que eu li, eu vou trazer depois para vocês a referência dele, a autora fala de um testemunho de uma jovem recém-casada que ela não teve a presença do pai, ela não teve a referência do pai, ela não teve um pai presente. E quando ela casou, ela buscou muito isso, né? Essa carência, essa saudade de alguma maneira de suprir, né, dentro do coração dela. E quando se relacionava, ela se travava. Ela não conseguia se soltar e muitas vezes o esposo dela não entendia por que ela, né, tratava ele de aquela maneira, com uma frieza, sabe, como se não gostasse que ele tocasse ela. E então ela abriu o coração para aquela pastora e ela disse: pastora, eu não consigo porque eu vejo meu esposo como a figura do meu pai. Ele tem muitas características como meu pai. E eu não vou conseguir relacionar com ele porque eu vejo ele uma figura de um homem que veio para suprir a carência do meu pai. Olha só a cabeça dessa jovem. Talvez você que está me assistindo fale assim: mas Ana, é muito incoerente isso que você está falando. Mas é como eu disse para você, são coisas que inconscientemente estão dentro de nós e que muitas vezes nós como mulheres buscamos nossos esposos sem a gente ao menos perceber. E essa mulher, ela tinha literalmente esse bloqueio na vida sexual da vida dela. Ela não conseguia, né, ter satisfação sexual, não ter desejo pelo marido dela, porque ela via o marido dela como se fosse o pai dela. É incrível, é meio bizarro pensar nisso, né? Mas muitas vezes nós colocamos essa ligação inconsciente, infelizmente, né? E muitas vezes vale lembrar também que existe muitas mulheres também que têm mania de chamar o marido de pai, né? Isso principalmente depois que o marido se torna pai mesmo, né? Quantas vezes eu já ouvi falar, a esposa, ao invés de chamar o marido pelo nome, ou chamar de meu bem, chama: ô pai, vem aqui pai, ô mãe. Aí o esposo também, né, vai lá e entra na onda e começa a chamar a esposa de mãe: ô mãe, traz uma água pra mim, mãe. Gente, como que esse casal vai se relacionar sendo que um chama o outro de pai e de mãe? Olha que coisa bizarra, olha que coisa estranha, né? Tudo isso que eu tô falando, talvez você fale que não tenha sentido pra você, mas comece a analisar como que tem sido o comportamento de você com o teu marido. O que você espera dele na maioria das vezes? Será que você não é muito dependente dele? Ou será que você pede permissão para ele em todas as coisas? Hein? É importante a gente também deixar aqui, abrir um parênteses. Não estou dizendo de maneira alguma que você agora como esposa tem que se revelar, tem que começar a fazer coisas sem consultar o teu marido, ou, né, ter um diálogo aberto. Como eu disse, casal bem-sucedido, casal feliz tem que andar junto, né? Tem que haver concordância, porque a Bíblia fala que aonde há divisão, a casa não prospera, né? Reino dividido não prospera. Então a tua casa, ela tem que crescer num ambiente saudável, onde existe diálogo, onde existe concordância, até porque não vão andar juntos se não houver concordância. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: existem mulheres que literalmente elas pedem permissão para tudo, né? A mulher, ela pede permissão para tudo, e muitas vezes existem coisas que você como mulher, você pode fazer, você pode tomar decisão, você pode tomar iniciativa sem precisar pedir uma permissão para o teu marido, não é verdade? Existem coisas dentro da tua casa que você não precisa ficar toda hora perguntando para ele. Você pode tomar iniciativa, você faz parte da sua casa, da sua família, e você também é mulher.
Então, existem momentos que você tem que ter a iniciativa independente, né? E mostrar que você é esposa. Assim também, por um outro lado, existem muitos maridos que têm a referência da esposa como se fosse a mãe dele, né? Ele busca e cobra incessantemente e muitas vezes faz até aquela comparação. Vale também lembrar que muitas mulheres também fazem isso, né? Ah, mas o meu pai não fazia assim com a minha mãe, não é verdade? Ah, mas o meu pai tratava assim com a minha mãe, o meu pai fazia tais coisas dentro da minha casa. Essas comparações muitas vezes chocam com um princípio fundamental que o teu marido, ele é o teu marido. Ele nunca vai substituir uma posição que foi e que talvez é do teu pai se ele estiver vivo. O teu pai foi uma referência de pai para a tua vida. A partir do momento que você casou, que você saiu da casa da tua parentela, o teu esposo é uma outra pessoa e você tem que vê-lo, né, e amá-lo e respeitá-lo como teu esposo. É óbvio que são bagagens diferentes, são culturas diferentes, são educações diferentes, mas juntos vocês dois vão se formar e vão ser um só. Então eu não posso cobrar do meu marido talvez coisas que meu pai fazia ou ainda faz dentro da minha casa. O meu pai é uma referência de pai para mim. Hoje eu tenho um marido e ele veio com uma outra cultura, ele veio com uma outra educação, então eu tenho que respeitá-lo. Assim também é o esposo, né? Não posso cobrar, o meu esposo não pode me cobrar, exigindo de mim que eu seja a segunda mãe dele, porque eu nunca vou ser a segunda mãe dele. Eu sou a esposa dele, então eu devo tratá-lo como uma esposa e não como uma mãe, né? Então nós temos que tomar esse cuidado e o casal que cresce junto e é inteligente tem que saber dividir as coisas. Epa, minha mãe é a minha mãe, né? A minha mãe vai fazer alguns caprichos, a minha mãe vai fazer alguns mimos, mas eu não posso abusar e não posso exigir que a minha esposa seja igual à minha mãe, porque ela é minha esposa. E acima de tudo, ela é uma outra pessoa, né? Ela é uma pessoa totalmente individual da parte familiar que eu tive, que eu tenho. Então tem que estar muito bem dividido essas duas partes, ok? Então tome cuidado, minha querida, para você que está me assistindo nesse vídeo sobre o que uma mulher não deve fazer no casamento. Se porventura você trata o teu esposo como filho, deleta isso. Mas se também você caiu na armadilha de querer comparar ou de querer exigir que o teu esposo seja como o teu pai foi, ou talvez busque dele uma referência de um pai que você não teve, né? Mas que você tanto quer, esqueça, você não vai ter. Ok? O teu esposo, ele é o teu esposo e ele quer te amar, ele quer te acariciar, ele quer namorar com você. Então comece a respeitá-lo e comece a tratá-lo como teu esposo. Ok, minha querida? Olha, um beijo pra você que tá me assistindo. Compartilhe esse vídeo, comente comigo, comente pra mim nesse vídeo o que você achou desses comentários, desse nosso bate-papo. O próximo vídeo eu vou falar sobre mulheres possessivas e ciumentas, tá? O que traz isso de malefício e o que tá por detrás de uma mulher que age dessa maneira, ok? Um beijo pra você, que Deus te abençoe e até semana que vem. Um beijo e até mais!